Vamos analisar agora um pouco a dificuldade, para a gente fazer previsões. Por que isso? Porque se eu tenho uma corrente elétrica ou uma densidade de corrente, essa densidade de corrente ela vai gerar um campo de intensidade magnética. Em havendo este campo de intensidade magnética, ele vai gerar uma magnetização. Ele vai gerar uma magnetização. Porque o material vai estar sujeito a um campo externo, de intensidade magnética, um campo magnético externo. E esse campo vai gerar uma magnetização. Então, é de se esperar, claro, que essa magnetização dependa desse campo de intensidade magnética. Isto é sempre o caso. Isso é sempre verdadeiro. Consequentemente, o campo magnético B é igual a μ0 vezes H mais um campo de magnetização que depende desse H. Nossa, a coisa fica realmente complicada. Porque o problema, em geral, é determinar a magnetização gerada por esse campo, que, por sua vez, foi gerado por uma corrente, ou uma densidade de corrente, ou uma corrente elétrica. De forma que, a rigor mesmo, e isto é válido sempre, é que B é, em princípio, função do campo H. Agora, a expressão geral para B como função de H é, às vezes, complicada, porque depende um pouco do tipo de material que nós estamos considerando. Então, vamos considerar o caso, primeiramente, de materiais que nós denominamos de isotrópicos e lineares. Então, materiais lineares. Ora, no caso de um material linear, nós podemos esperar uma dependência de tal maneira que a magnetização possa ser escrita como uma constante, a letra Qm, onde Qm é a susceptibilidade magnética. É uma constante que caracteriza os materiais. Então, se o material é linear, a magnetização é proporcional ao campo de intensidade magnética. Muitos materiais exibem esse comportamento. A rigor, os materiais paramagnéticos e os materiais diamagnéticos são materiais lineares. A magnetização depende linearmente do campo de intensidade magnética, ou do vetor intensidade magnética.
Uma relação simples. Agora, alguns materiais, eles são tais que eles são anisotrópicos, porque para alguns materiais eu escrevo MI, a iésima componente do vetor magnetização, é igual aqui M, poderíamos colocar agora sob a forma de uma matriz, e JHJ. Né? Esses materiais são materiais anisotrópicos. Os materiais isotrópicos, que não dependem da direção, esse QM é apenas uma constante. A gente só trabalha nesse curso, nesse nível, com materiais lineares e isotrópicos, para os quais o que eu tenho aqui não é uma matriz, mas é uma constante. E essa constante é a susceptibilidade magnética do material. De forma que, para esses materiais, agora a coisa passa a ser relativamente simples. Porque, veja bem, se a magnetização depende, né, linearmente com o campo H, o que acontece aqui? Ora, B agora fica fácil. B, olhando para esta expressão, é igual a μ0 vezes H mais M, mais M mais M é igual a Qi vezes H, QM vezes H. Ou seja, podemos escrever B como sendo igual a μ0 vezes 1 mais QM vezes H. Para esses materiais, então, uma relação muito simples entre B e H. É uma relação linear também, como essa aqui é linear. Né? Escrevemos B igual a μ. μ agora é a permeabilidade magnética do material. μ vezes H. Esta é uma relação bastante simples para materiais lineares. Eu consigo escrever uma relação entre B, o campo magnético que realmente interessa, e H, onde essa constante é a permeabilidade magnética do meio. μ é igual a μ0 vezes 1 mais QM. Para esses materiais, portanto, eu tenho aqui uma relação bem simples entre B e H. Tudo depende de uma constante, que por sua vez depende dessa outra constante, que caracteriza o material. É bom olhar numa tabela para a gente ter uma ideia dos valores da susceptibilidade magnética para cada tipo de material. Os materiais paramagnéticos têm a susceptibilidade deles positivas. Os materiais diamagnéticos têm susceptibilidades magnéticas que adquirem valores negativos. Isso já é uma diferença entre materiais paramagnéticos e diamagnéticos. De qualquer maneira, essa é uma relação bastante geral no caso de materiais lineares. Agora, os materiais ferromagnéticos, aí a coisa é complicada. Por quê? A rigor mesmo, o campo magnético é uma função, claro, de H, mas uma função complicada. Então, para o campo H igual a 0, em um bom número de materiais ferromagnéticos que não têm uma magnetização permanente,
o campo B é igual a zero. À medida que você aumenta a intensidade magnética, ele pode até ter um comportamento linear, mas para um intervalo de Hs muito pequeno. E logo em seguida ele adquire esse tipo de comportamento aqui, né? De forma que para um determinado valor da intensidade magnética, nós temos associado a essa intensidade magnética um valor do campo magnético. Mas esta relação não é linear. Uma relação linear seria uma relação dessa forma aqui, né? Então, para materiais ferromagnéticos, essa questão de determinar o campo magnético quando conhecemos a intensidade magnética é uma questão bastante complexa, né? De qualquer maneira, eu acho que não é inadequado, né, escrever, né, B como sendo igual a μ, mas agora μ como função de H, né, vezes H, né? De qualquer maneira, não ajuda muito, porque μ não é constante neste caso, né? Mas o que é sempre válido, né, é escrever B igual a μ0 vezes H mais M, e esse M é função de H. Mas a previsão não é nada fácil, é muito mais fácil determinar esta curva experimentalmente para cada tipo de material. É claro que nós vamos ver depois que no caso de um material ferromagnético, se eu continuar, né, aumentando, isso aqui atinge um valor limite, e à medida que eu reduzo o valor de H, acontece isso, e a hora que quando eu aumento agora o valor de H, eu vou obter uma curva, que é esta curva aqui, conhecida como curva de esterese. Mas isso a gente vai analisar mais um pouco lá na frente, quando nós falarmos de materiais magnéticos.